instante, né? Bem antes de Jesus. Nós sabemos, pela história que já foi escrita, que eles resistiram. Sabemos que eles foram vitoriosos e eles nos deram o exemplo que é essencial. Qual é o exemplo deles para este mundo, para nós vivermos e resistirmos às idolatrias? A coragem para resistir a todas as pressões do mundo, sejam elas internas, hoje externas. A igreja do Senhor Jesus, ela é empurrada para a forma atualizada de quê? Fornalhas ardentes. Se você não relativizar os mandamentos de Deus, se você não relativizar as escrituras sagradas, você está pondo a sua segurança em risco. De que forma? Eles não queimam o corpo, mas tentam destruir a sua fé, a sua espiritualidade e as convicções ao nosso Deus das Escrituras. O que acontece? Muitas vezes eles não estão colocando numa fornalha ardente, literalmente com madeira. Mas pensa no jovem. Você pensa desse jeito, mas que coisa careta. Nossa, como vocês odeiam o mundo. Vocês acham que só vocês estão certos. Olha, mas como assim você não pode beber todas? Mas como assim você não pode ir assistir a um show onde lá tem drogas, tem bebidas, tem tudo de ruim que acontece? Eles não entendem. E muitas vezes nós, para ficarmos de bem com eles, aí é onde entra, nós relativizamos. Mas nós sabemos que esses jovens, Daniel, Ananias, Azarias, né? Nenhum deles abriu mão do Deus vivo, mesmo tendo o melhor. Agora vamos olhar para nós agora, para não dizer que é coisa do Antigo Testamento. Paulo, falando à igreja, ele escreve lá em 1 Coríntios 10, 14, 15. É tão pequenininho. 1 aos Coríntios 14, 10, 15. 1 Coríntios 10, falei errado. 1 Coríntios 10, 14 e 15. Está escrito aqui, mas olha só. O que Paulo está falando aqui para a igreja de Corinto? Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Falo como a entendidos. Julgai vós mesmos o que digo. O que Paulo está dizendo? Que ele está falando para pessoas que sabem o que é certo e o que é errado. Ele está dizendo que ele está falando para pessoas que entendem do que ele está falando, que não é uma coisa simples, né? Então, ele fala isso, Paulo escrevendo isso para a igreja de Cristo, para nós. Vamos fugir do engano, vamos fugir, amados irmãos. Eu convido a mim e a você nessa noite, vamos fugir da idolatria, que nem José fez, fugindo da mulher do Potifar. Não foi isso que José fez? José enfrentou? Não, José fugiu. É imperativo. Fugir, fugir. Não é para dar oportunidade, não. É para fugir. Quer ver alguns exemplos aqui do nosso dia a dia, que a gente conhece? Podemos perder a primeira dose. Podemos perder a batalha na primeira dose se a gente insistir em tomar? Para quem não pode tomar a primeira dose, perde a batalha. Podemos perder a batalha se olharmos, aqui nós estamos falando genericamente, o homem, pela segunda vez, a mulher insensata que passa na rua com seu corpo desnudo, com roupas inadequadas. Você está seguindo em frente, a mulher vem, não tem como você não olhar, você está olhando para frente, senão você vai cair, está vendo, mulher? Você já viu que ela está desnuda, o que você faz? Olha para trás. Olha, já tem um canal que fez isso em frente a uma igreja, vendo pessoas saírem da igreja e pegando, botava a mulher para passar, aí dizia assim, ó, tá vendo? Tá vendo? Estes homens aqui são iguais aos homens que estão lá fora. Podemos perder a batalha de uma santidade, de fugir da idolatria, se no desejo de alcançar cargo no trabalho, nós ofendemos e fazemos qualquer negócio para
perder a batalha, irmãos, se por preguiça ou qualquer coisa nós deixamos de cumprir o ID de Jesus, que foi o que a Geralda nos lembrou agora, para a gente se preparar para o 29/11. Podemos perder a batalha também se acharmos que tudo isso não é idolatria. Deixamos de adorar a Deus em obediência para fazer o que queremos. Isso é idolatria. Tirar Deus do centro da nossa adoração para seguir os desejos da nossa mente é idolatria. Então eu digo para você, fugir da idolatria, fugir da idolatria, fugir da idolatria, igreja. Porque enganoso é o coração do homem. E como nós lemos lá em Provérbios, lá no início, falando muito sério a respeito disso, de tudo que tens que guardar, guarda o teu coração. Mas agora, tem uma coisa muito importante que vai acontecer conosco na nossa igreja. Quando o corpo de Cristo espalhado na face da terra. Se o coração é enganoso, se o coração ele é idólatra, e nós sabemos aqui que a idolatria tira Deus do nosso coração, vamos prestar muita atenção. A trombeta está tocando, os fatos estão acontecendo, Jesus está voltando, nós precisamos lavar as nossas vestes. E lavar as nossas vestes significa avivamento. Avivamento, igreja. Vamos ler Apocalipse 3, 4, 5. É isso que Deus, que a Trindade eterna em Cristo Jesus espera de nós. Apocalipse 3, 4, 5. Mas também em Sardes, algumas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestes. E comigo andarão de branco, porque são dignas disso. O 5. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos anjos. Amém, igreja? Então nós precisamos nos cuidar, nós precisamos nos limpar, nos curar como igreja. Olha, está na moda e é muito bom. Nós devemos fazer exercícios, ter uma alimentação saudável, cuidar do corpo, cuidar da mente, fazer terapia. E o mundo está falando muito disso, que nós devemos nos cuidar em todas as áreas. Mas olha aqui como a palavra de Deus diz, que nós devemos ter vestiduras brancas. Vamos vestir, meus amados, eu e você, nossas vestes brancas. Vamos fazer como os heróis ali da galeria, do livro de Hebreus, aqueles heróis da fé. Nós alcançaremos diante do Senhor as nossas vestiduras brancas, se nós formos assim. E tem um versículo aqui que nós vamos fechar, 2 Coríntios 10, 5. Como é que eu vou trabalhar para isso? Como é que eu vou fazer isso, igreja? Como é que eu vou parar de andar segundo tudo que está aí acontecendo? O que eu vou fazer? A palavra de Deus diz: destruindo argumentos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. É assim que eu posso vencer, que você pode vencer, não no sentido da salvação, porque você já está salvo, glória a Deus por isso, mas no sentido da santificação e de não ter momento nenhum na sua vida que você possa aborrecer, entristecer, desobedecer o coração de Cristo. Destrua, igreja do Senhor, todos os argumentos, as falácias ideológicas desse mundo secular que quer relativizar a palavra de Deus, e toda altivez que se levantar contra o conhecimento de Deus. O conhecimento de Deus é maior do que o conhecimento do homem. O conhecimento de Deus é maior
Cristo. Amém, amados? Então vamos orar, vamos ficar de pé ou ficar de joelhos, vamos pedir ao Senhor para Ele nos dar assim prudência, para Ele nos dar inteligência, nos dar resiliência de perceber que se há uma coisa que Deus não aceita, é quando nós retiramos a adoração da Trindade Eterna para algo que nós criamos pelas nossas próprias mãos, como esculturas, para algo que nós criamos por uma pessoa e para qualquer outra cobiça, qualquer outra ganância na vida, porque isso é idolatria. Amém?